Aleluia. Vamos lá, nós estamos hoje para fechar essa questão desse ciclo, né? Estamos fechando o mês também, né? No dia 20 de Kislev, e fechando essa questão desse tempo do mês de Kislev, e falando sobre paternidade, falando sobre esse contexto, falando sobre o mês, sobre a influência desse mês, falando sobre a tribo, que é Benjamim, e ontem nós terminamos falando sobre isso, né, dessa questão profética, desse ensino profético, dessa necessidade da paternidade para me colocar no profético, para julgar a minha profecia, para me direcionar profeticamente naquilo que eu estou fazendo, para fazer essa conferência profética. Até falávamos a respeito disso, né? Como nós temos visto essa geração, muitas coisas acontecendo profeticamente, entre aspas, seja aquilo que a gente está recebendo aí, a gente não, né? Ou seja, que está sendo liberado hoje nos ares e tem enganado muita gente, tem trago confusão, tem trago... eu falo que traz mais prejuízo do que benefício, porque não tem nenhum, eu vou dizer assim, não está tendo gente para conferir profeticamente, né, a voz ou os ensinos, e isso é o resultado de uma geração que não está admitindo paternidade, não está admitindo pais, apesar de se falar muito de pai, nós não estamos sendo lapidados, treinados e circuncidados por esses pais, não estamos nos permitindo, não falo nós, mas eu estou dizendo de uma geração, né? Nós estamos numa geração onde há uma rebelião contra a figura de paternidade, e esse mês específico nós estamos falando sobre isso, porque esse é um contexto onde Jacó, ele troca o nome de Benoni, filho da minha dor, para Benjamim, filho da mão direita. Então você vê que o destino desse menino foi alterado pelo pai, foi transformado, foi lapidado pelo seu pai. Amém? E aí você vai ver que ele então começa a receber porções sempre maiores. Ou seja, Benjamim, ele estava sempre ligado com Judá, ele estava sempre ligado com essa questão de reis, ele estava sempre ligado a essa questão real. O primeiro rei de Israel foi de Benjamim. A gente vai ver aí a vida do apóstolo Paulo, Benjamim. Então, Benjamim, ele tem essa característica real sobre ele tem essa característica governamental. Sempre foi muito nítido isso na vida de Benjamim. Então, a gente pode colocar aqui que essa é uma temporada onde o Senhor nos leva a níveis de governo. Amém? O Senhor quer restaurar governo. E de contrapartida é o tempo onde perdemos governo. Então a guerra nessa temporada aqui é não perder o nosso posicionamento de governo. Por quê? Olhando por um contraponto, para vocês que já fazem tempos que estão com a gente aqui, a gente sempre vai trabalhar alguns pontos, né? Que ponto? As tribos, conhecendo tribo, o que é, né? Não pelo lado místico, mas pelo lado histórico e automaticamente profético, né? Entendendo que cada tempo existe uma característica. A gente vai ver também o lado dessa tribo, onde ela está operando, então a gente vai ver que é o oeste, ou seja, o esconder do sol, o poer do sol. Então a gente vai entender que isso é um ponto que trabalha muito com a parte, vamos colocar aqui, o nascer do sol é a porta do tabernáculo, e atrás do tabernáculo, então, estavam colocados ali. Então a gente vai ver, um ponto eu não vou colocar trevas, mas a influência que a gente vai trabalhar, ou seja, quer dizer, confrontar
né? É confrontar contra as trevas, essa parte da escuridão. Então, a gente operar ali contra a escuridão ou a obscuridade. E um outro ponto também, a gente vai entender as nossas guerras. Sempre nós temos uma guerra. E aí tudo que nós falamos a partir de então, nesses 8 dias, trazendo também a questão do confronto. Qual era o trono, que a gente chama de trono, né? Qual era a entidade que é confrontada nessa temporada? Vocês que já estão habituados, né, com aquilo que nós falamos acerca de um confronto, ou seja, as entidades ou os tronos que se estabelecem mês após mês, tempo após tempo, estação após estação. Qual é esse trono? Ele é um contexto de um espírito chamado Sagitário. Quem é Sagitário? Zeus. E se você for estudar a história de Zeus, toda a história de Zeus é uma história de rejeição e luta contra o pai. Gente, se você pegar a história mitológica de Zeus, é um filho que foi livre da mão de um pai, que cresceu sem a paternidade, que lutou para destruir a figura do pai e que depois se torna o pai dos deuses. Olha o negócio aqui louco. Segundo a mitologia grega, romana, estuca, e toda essa mitologia, você vai ver que Cronos, ele sempre foi o pai de todos os deuses. O tempo, ele é o primeiro de todas as coisas. Primeiro houve o tempo, né? E o tempo veio gerando todos os seus deuses, ou seus filhos. Mas segundo a profecia, uma profecia que havia que nasceria um filho de Cronos que comeria os seus filhos, que tomaria o seu governo. Olha a situação. E o interessante é que, nesse tempo, Sagitário, e o próximo mês, ele vem, então, com o comando de Cronos, que é Capricórnio, que é Cronos, Moloque, ou tudo mais. Então, esses dois, eles trabalham na linha, como que eu posso falar? Numa linha cronológica aqui, né? Sagitário, Capricórnio, ou Zeus e Cronos. Então, essa é uma temporada onde nós falamos de filhos que se rebelam contra o pai e, no próximo mês, pais que devoram seus filhos. Então, a gente vai ver 2 meses que, sim, é o próprio, a figura do próprio Lúcifer. Qual é o contexto, então, que eu estava falando? Segundo essa profecia, haveria um filho de Cronos que tomaria o governo dele, ou seja, assentaria como pai, assentaria como domínio e governo de todos os seus, do seu reino, né? Assim dizendo. Então, todo filho que Cronos gerava, ele comia. Então, a figura de Cronos é comer os filhos. Ele comia, ou seja, gerava, ele comia, gerava, ele comia. Por isso você vai ver a figura, depois vocês pesquisam aí, Moloque, e aí você vai ver o culto a Moloque, que a Bíblia tanto fala, e também a palavra, e a palavra de Deus é muito específica, quando ele diz assim, não passeis os seus filhos pelo fogo, ou não dê a Moloque os seus filhos. Essa é uma ordem do Senhor, querido. Preste atenção como é isso. É uma ordem específica do Senhor. Deixa eu até pegar o texto aqui. Está lá em Levítico 18, 21. E diz assim,
Aqui ele está falando das coisas abomináveis. Levítico, eu vou começar lendo do verso 19. Levítico 18, 19. Ele diz assim: não te chegarás à mulher para lhe cobrir a nudez durante a sua menstruação. Então, aqui, já pegando aqui, irmãos, todas as vezes que você se deita para relação sexual com a mulher menstruada, isso daqui gera morte. Olha, interessante, o contexto que gera morte na semente. Olha o contexto aqui, gerando morte na semente. Primeiro, ter relação com a mulher menstruada. Porque a menstruação é o sangue da purificação. Então, quando você lança a sua semente nesse sangue, estou dizendo agora homem, e mulher que permite-se ser semeada pelo homem, durante o seu ciclo menstrual, a sua semente, ou seja, o seu gerar e a semente do homem, vai entrar em ambiente de sepultura. Mas por que as minhas finanças não rompem? Por que o meu chamado não rompe? Esse pode ser um contexto. Relacionamento sexual durante a menstruação. Amém? Espiritualmente trava. E isso, meu irmão, é até mesmo culto satanista. Quando você for pegar aí em maiores coisas satânicas, a mulher, normalmente quando a gente vai atender gente, né, em libertação, principalmente pessoas litorâneas, né, às vezes perdeu a virgindade na praia e a pessoa teve relacionamento até mesmo oral, né, pegando aquele sangue, engolindo aquele sangue, porque isso é coisa satanista. Amém, queridos? Pessoas que têm relacionamento sexual nisso daí, então, é uma questão que trava e traz morte na semente. Outro ponto. Não te deitará com a mulher do teu próximo para te contaminar com ela. Ou seja, a obra do adultério. Lembre-se, a prostituição, ela vai trazer pobreza. Porém, o adultério vai trazer sepultura. Bem, você entende que nesse ponto aqui o Senhor está dizendo das obras que trazem sepultura, que trava em sepultura a vida de uma pessoa. E aí depois ele vai falar no 21. E a tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Próximo, versículo 22. Com homem nenhum te deitará como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitará com animal para te contaminares com ele. E nem mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Então, veja, quais são as obras que estabelecem sepultura na vida de uma pessoa, trazendo morte e um ambiente de morte da semente, ministério, tudo. Porque uma pessoa, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo romper, apóstolo, eu não consigo romper de jeito nenhum. Não consigo romper. As coisas, tudo quando começa a fazer, para pela metade, não dá certo. Então, o Senhor aqui, ele fala de algumas coisas. Primeiro, relacionamento sexual com a mulher menstruada. 2, relacionamento homossexual, homem com homem, mulher com mulher. Ou relacionamento bestial, homem com animal ou mulher com animal. 3, adultério. 4, dedicar-se a Moloque, ou entregar o seu filho a Moloque, que é onde nós chegamos aqui, o culto a Cronos, ou culto a meu pai, a Capricórnio. Esse é um culto. Tá. Eu vou entrar em alguns pontos depois, para falar com vocês acerca disso. Porém, voltamos aqui. Nós estamos 1 mês antes, né? Então, a gente vai aqui... A gente vai aqui, então,
falar a respeito estamos falando a respeito de Sagitário. Amém? Sim. Não, geralmente, né? Isso daqui é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas coisas são um pouco falado e esse é o problema. Porque a gente ouve, né? A gente ouve a respeito disso. Em que sentido? Não, dentro de quatro paredes vale tudo. Não pode tudo. Eu acho que as pessoas não entendem que vale tudo é uma briga, que é porrada. Isso é vale tudo. Né? Dentro de quatro paredes não vale tudo, não, irmão. Cuidado. E esse vale tudo faz com que as pessoas depois fiquem presas. Fica presa dentro de uma atmosfera e ali já era. Então, quem já fez isso, né? Se você está nos ouvindo e já cometeu esse ato, peça perdão ao Senhor. É uma coisa que eu sempre falo. Levante um altar de remissão por esse sangue, por esse sêmen, né? Diga diante do Senhor, Senhor, eu faço uma oferta de remissão e, graças a Deus, que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né? Graças a Ele. Hoje nós temos esse sangue poderoso que nos purifica, que nos absorve de todas as questões. Apóstolo, mas se o sangue de Jesus é tão poderoso, para que a oferta de remissão? Querido, porque sempre nós vamos ter que deixar algo no altar. Essa é uma lei espiritual. Infelizmente, também a gente não leva isso a sério. Faz uma oferta de remissão, não tem valor. Né? Não, a questão não é o valor, a questão é você deixar algo no altar, dizendo, Senhor, eu me arrependo disso. E chega diante, como que eu falo? Chega diante do Senhor botando o nome, Senhor, eu me deitei quando eu estava no meu ciclo de purificação. Veja, irmãos, por que o Senhor diz que quando uma mulher ficava menstruada, ela não poderia nem ser tocada? Ela teria que dormir em uma cama separada. Você acha que Deus estava falando isso só porque a mulher fica brava? É só isso, só para ela não morder o marido. O Senhor estava preservando o marido da mulher que estava menstruada. Você acha que é isso? É óbvio que não, irmão. É porque esse sangue, ele era o sangue da purificação, que também poderia contaminar. Ou seja, quando se coloca nesse patamar, ou seja, se houvesse um contato, era o sangue que contaminava. Veja que uma mulher que estava no período menstrual, ela era considerada como impura. E quem tocasse nela também era considerado como impura, ou impuro. Por que aquela mulher de 12 anos de fluxo de sangue, ou seja, 12 anos menstruada, ela toca em Jesus e fica escondido? Já parou para pensar nisso? Por que aquela mulher, ela tocou em Jesus e ficou caladinho, ó? E Jesus teve que dar uma pressão para falar, Jesus, fui eu. Por quê? Porque se aquela mulher era considerada impura, e quem ela tocasse também era considerado impuro. Então ela tocou em Jesus. Falou, rapaz, eu não podia tocar em ninguém. Mas, graças a Deus, Jesus, a pureza de Jesus é tão grande que purifica o impuro, né? E aí a gente vai ver essa questão fantástica do nosso Senhor Jesus, né? Mas essa é uma questão. Sim, irmãos, o apóstolo José dá uma aula a respeito disso, sobrenatural. Existe demônios chamados vermes, que eles se apoderam desse sangue quando a irmã fica brava. Por isso ela tinha que ficar isolada, para já não ficar brava. Mas é lógico que é poucas as mulheres que ficam bravas nesse período, né? Normalmente é todo mundo normal, é todo mundo, meu Deus do céu, um doce de gente, né? Mas pulamos um outro assunto. Voltamos aqui para a questão
de Sagitário. Você vai ver, então, que é um contexto de filhos rejeitados. Por que a gente vai ver nessa temporada, e eu vim trabalhando, não sei se vocês perceberam, eu vim trabalhando sobre paternidade, 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 paternidade. Quem que te circuncida, quem te mentoria, a quem você conta os teus problemas, a quem você fala isso, para quem, para quem, para quem. E eu vim falando isso, parece que a gente está até dando indireta, ou quer dizer, direta, né? Aquela coisa toda. Não, querido. Esse mês, naturalmente, é um mês onde as pessoas começam a ficar chateado com a paternidade, eles começam a questionar, no sentido, no seu coração, paternidade, eles começam a questionar no seu coração a autoridade de um pai. Por quê? Porque é uma influência, uma regência dos ares dos órfãos. Porque Zeus era extremamente órfão. E como disse, havia uma profecia que Cronos perderia o seu lugar para um dos filhos. Então ele come os filhos. Moloque é aquele que come. E eu parei nesse ponto, dessa volta toda, e volto de novo no negócio, né? A respeito dessa questão. Por que o culto a Moloque era proibido? E quem era o culto a Moloque? É o culto da entrega da semente dos filhos. Havia um culto onde eles entregavam os seus filhos, e, segundo alguns, né, era uma estátua onde era colocado fogo nas mãos dessa estátua de bronze. Então, eles colocavam a criança viva para ser queimado a Moloque, ou seja, era uma oferta queimada. Outros também dizem que essas mãos levavam a boca e havia fogo no ventre, então essa criança era morta em sacrifício a Moloque. E, inclusive, o culto a Moloque é um dos cultos maçons. A dedicação do filho mais velho. Aí pula isso daqui, né, que é um culto a Moloque. Moloque sempre foi cultuado. Pois bem, então quem tem descendente aí de maçom, já procure renunciar na sua geração o culto a Moloque. Tá. Então, por causa disso, o que acontece? Ele começa, então, a se esconder do seu pai, que agora estava correndo atrás dele, que estava perseguindo ele, e essa perseguição acaba, então, né, ele tomando uma proporção adulta, e, segundo essa mitologia, o que acontece? Ele rasga o ventre de Cronos e faz ele, então, devolver ou vomitar todos os filhos que ele comeu. Então, quem é Zeus? O filho que foge do pai que o abandonou e o persegue, e faz com que ele, então, lute contra esse pai para destruí-lo. Qual é a imagem, ou qual é a questão que nós terminamos esse ano? Eu quero que você entenda essa figura. Como é o término do ano daqueles que estão sob a influência do mundo? Eles começam revoltados em janeiro, Jano, e terminam perseguindo pai. Eles terminam perseguindo a autoridade. Eles terminam perseguindo, tentando denegrir a imagem de um pai. Observe pessoas, tirando nós aqui, mas pessoas, os vizinhos, né? Que às vezes ficam chateados, aí eles começam o quê? Eles ficam chateados com seus pastores e começam, então, a falar dos seus pastores. Não, porque eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro, eu não concordo com aquilo outro, eu não concordo com você com isso, mas o problema que não é não concordar, o problema é não concordar e nunca falar. Ele não fala para a figura de um pai, fala, olha, cara, eu não estou entendendo isso daqui que você está falando. Não. Eu não entendo, eu não concordo, e vai para os outros. Ou seja, falar mal
e dizendo, olha, esse pastor é isso, aquele pastor é isso aqui. Aí você só fica ouvindo, nas entrelinhas, você só fica ouvindo nos bastidores os descontentamentos dessas pessoas. E aí, quem é pastor sabe, e tem vários pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, querubins e serafins que nos assiste aqui, a gente vai ver que normalmente aqui a gente vê as pessoas, olha, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor falou no meu coração que meu tempo aqui acabou. Meu tempo nessa casa acabou. Eu amo vocês, sabe assim, mas é Jesus mandando. Lembra da profecia? É Jesus que está mandando. Jesus está dizendo que eu tenho que ir agora para outro rumo. Mas, na verdade, meu, a gente já está sabendo lá atrás que a pessoa está falando e não concorda, e que eu acho que está errado, e que eu acho que não sei o quê, e que eu acho que pererê, e que eu acho que não sei das quantas. Ou seja, mais na frente de um pai, não, é porque Jesus que está mandando, olha, como que eu queria ficar, mas Jesus está falando que eu tenho que sair. Então, essa é a temporada mister para isso. Se você parar para pensar aqui, é uma temporada propícia para isso, para esse tipo de situação. E mal as pessoas sabem que eles estão somente sob a influência dessas entidades que são revoltosas contra a paternidade. Então, o que eu estou dizendo aqui? Esse é um tempo onde as figuras dos pais estão sendo caçados, né? E aí você vê que, plena coincidência, que biblicamente o Senhor coloca em ordem. Quem coloca essa ordem de tribos? Deus. Números 2, você vai ver que Deus vai ditando ordem por ordem de acampamento. Primeiro, Judá. Segundo, Issacar. Terceiro, Zebulon. Para o lado agora, sul. Primeiro, Rúben. Segundo, Simeão. Terceiro, Gade. Do lado leste. Primeiro, Efraim. Segundo, Manassés. E depois, Benjamim. E para o lado norte, primeiro, Dan. Segundo, Asser. E terceiro, Naftali. Veja, Deus, ele estabelece isso. Por que Deus estabelece isso? Porque cada tribo dessa tinha uma unção específica para confrontar isso. Igual que é a unção. A gente fala, um pai que não abandonou um filho. Olha que interessante aqui. Contexto de Benjamim. Um pai que não abandona um filho depois de uma trágica morte da mulher amada. Parece até uma música sertaneja, né? Mas não é não. Ou seja, depois de uma tragédia que acontece nessa família, esse cara, em vez de ficar revoltado e abandonar o filho e deixar a sentença de um filho de desgosto, cara, tu é um filho de desgosto, Benjamim passa a ser um filho amado. Se você pegar a história de Benjamim, meu irmão, Benjamim tinha o amor não só de José, ele tinha o amor dos irmãos. E principalmente de José. Perdão, de Jacó, né? Ele tinha o amor de Jacó, mas também tinha o amor dos irmãos e de José. Observa quando José, lá já sendo governador do Egito, a porção de Benjamim era quíntupla. Todo mundo tinha uma porção de comida. Benjamim comia 5 vezes mais. Todo mundo recebia um copinho de suco. Benjamim, 5 copinhos de suco. Ou seja, o cara, ele tinha 5 porções a mais do que tudo. Por quê? Porque ele foi um menino que não foi abandonado pelo seu pai, mas ele foi transformado por essa paternidade. Amém? Ele foi transformado. Deixa eu dizer aqui uma outra coisa interessante. Agora, uma dica para pastores. Em momentos onde a gente começa a perder filhos, o pastor passa por isso. Qual é o pior problema ou a pior característica que fazemos? A gente começa a pregar para os que estão a mensagem para os que não estão. E isso mata os filhos. Eu já vi quantas pessoas que
Eu vou colocar aqui no modo natural. De repente, um filho morre. Aí o pai e a mãe entram em depressão, esquecendo que tem mais 2, 3 que estão vivos. Ou seja, a gente sentencia os outros também à morte, porque a gente simplesmente quis desistir da vida. 2, espiritualmente. Eu vou explicar depois a questão das influências, viu? Depois, pastores que perdem membros. Normalmente, nessa data, membro sai, é de praxe. Aí eles começam a perder membros. O que acontece? Ele começa a ficar tão chateado que quer parar de pastorear. Esquece que saiu 2, 3, e aí a gente tem ainda mais 20, 30, 50, 100 que estão ali com a gente, firme no propósito. Aí o que a gente faz? Sentencia todos à morte também. Porque as nossas mensagens é como? É só batendo, né? Porque tem que ter compromisso. Aí a gente começa a pregar de compromisso para quem tem compromisso, querendo atingir quem não tem. Já viu isso daqui? Não, porque a gente precisa ter compromisso, precisa não sei o quê. E aí, meu irmão, os cultos é só as palavras rema, né? Remada para cá, remada para lá, e todo mundo aqui batendo em todo mundo, e aquela coisa. E aqueles que têm compromisso, que estão perto, que estão junto, apanha. Ou seja, a gente está com tanta raiva daqueles que saiu, falando mal e denegrindo, que a gente começa a bater nos que estão perto. E aqueles que estão perto começam a apanhar do nada, e o cara tá ali servindo, cara, eu tô aqui, tô te servindo, tô junto, é nós na fita. Aí a gente bate, né? Bate. Por quê? Porque a gente tá decepcionado com alguns que saíram. Meu irmão, eles saíram, mas ficou um monte de gente que estão junto, que não saiu, não abandonou o barco, não denegriu a imagem. Uns entraram nessas influências, mas outros não. Então a gente não pode pregar uma mensagem para os que não estão, pregando para os que estão. Você entendeu? Essa é uma atitude terrível dessa temporada. Então, se você pegar nessa temporada, muitos vão estar apanhando desnecessariamente. Por quê? Cara, eu tô lá, eu tô junto. Mas eu vou dizer, querido, para um coração de um pai é terrível isso. É terrível. Você vê gente saindo daquele... Eu vou falar, a gente já passa por isso todos os dias, né? Às vezes, a gente recebe mensagem, né? Apóstolo, cara, esses teus grupos são demais. Aprendi muito, mas estou saindo. Aí você fica pensando, como assim? Né? É muito bom, edificou muito a minha vida, mas estou saindo. Amém, querido, mas... Fala, cara, não, eu não estou gostando, eu não concordo, eu acho que você está fora da casinha, tchau. Fica melhor para a gente, não é? Não dá, é top, cara. Meu Deus do céu, é o máximo, mas eu estou saindo. Né? Então, a gente passa por isso. Porém, o problema é esse emocional de um pai nessa temporada. Então, quando eu venho falando do discipulado, é porque eu sei que o emocional, nesse tempo aqui, ele está muito comprometido. Muito comprometido. Então, muitos líderes decepcionados, começa a obra de decepção. Muitas pessoas tentando deixar ministério porque ficaram decepcionados, porque filhos que eles investiram tanto estão dizendo que vão sair porque Jesus está falando, mas no fim a gente sabe que não é porque está com raiva do pai, raiva da mãe, raiva do irmão, raiva de sei lá quem. E aí, então, né, ficam fragmentados, ficam totalmente decepcionados por causa disso.
E aí começa a abandonar, começa a deixar a igreja para lá. Então, assim, essa é uma temporada muito difícil. Por isso eu vim falando de discipulado. Quem te discipula? Não leve isso só para ovelha. Pastores, principalmente. Quem puxa a tua orelha? Quem diz, cara, calma, você não vai desistir. Vem cá, vamos junto. Vamos junto nesse negócio aqui, né? Tá junto. Né? Quem puxa a tua orelha e freia as tuas emoções? Fala, cara, olha para quem ficou. Né? E você entendeu aqui a importância do discipulado? E falávamos, então, dessa questão de Zeus, que ele, então, passa a ser a revolta, ou seja, passa a agir nessa revolta contra o pai. Então, terminamos essa parte que, igual que a unção para essa temporada, a unção dessa temporada é eu terminar bem com aquele que me discipula. Igual a guerra dessa temporada é me revoltar com quem me discipula. Então, essa é a guerra. Outro ponto. Se você parar para pensar aqui, você vai entender que filhos, uma atitude de encaminhar para um pai ou essa falsa paternidade. E aí a gente vai colocar, então, o contexto que nós vamos trabalhar. Como que começa agora? Nós, como pais, né, antigamente, agora não, que nos submetia a algumas festas de origem pagãs. E, principalmente, então, começou em dezembro, que a gente está praticamente quase começando aí, que começa aquela música Já é Natal, né? E aí a gente começa, então, essa preparação, olha isso aqui, queridos, de trazer para dentro da nossa casa essa imagem do bom pai, o Papai Noel. E a gente começa a iludir os nossos filhos com essa festa, nascimento de Jesus, porém com a árvore de Natal, com as bolinhas galácticas planetárias, com as estrelinhas, ou seja, a árvore cósmica, e com as imagens do Papai Noel descendo da chaminé, trazendo presentinho para as pessoas que esse Papai Noel, que nada mais é do que um duende, que entra na nossa casa para cumprir os nossos desejos. Olha isso daqui, meu irmão. Qual é a figura que termina o ano? Um pai mágico que vem satisfazer o coração de um filho, e esse pai mágico, ele sempre vai dar um presente que conhece o meu oculto. Aqui, gente, a gente pode ficar aqui a noite inteira, a manhã inteira aqui falando sobre isso. Volto de novo. Você já parou para pensar que a gente ensina os nossos filhos que existe um pai que vê os desejos profundos do nosso coração e ele vem satisfazer esses desejos profundos? E o que a gente veio batendo aqui? Cadê aquele que sabe os desejos profundos do teu coração? A gente não compartilha, mas a gente ensina os nossos filhos que existe um pai que vem realizar desejos profundos do nosso coração. Eu vou colocar aqui, não vou colocar do lado bom, mas eu vou colocar o que nós ensinamos. Que tem pai que precisa e virá conceder esses desejos do coração. E a gente ensina a nossa geração a esperar por esse pai. Ah, mas é só uma festinha, é só uma coisa, gente. É tão lindo isso, né? Então, para e pensa. Para e pensa aqui sobre isso. A gente vai, em janeiro, a gente vai falar específico do Natal. Eu peguei aqui no Google normal. Você não precisa ir muito longe, não.
Coloca lá, História do Natal. Só vou ler. Esse daqui é um site chamado todamatéria.com.br. Natal, dia 25 de dezembro, comemora o nascimento de Jesus, né? A figura mais importante do cristianismo. E papapá. Mas aí você vai para baixo. Origem do Natal. Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno, ou os solstícios de inverno, e cultuava o deus Sol, Natalis Invictus Solis, ou seja, o nascimento do Sol invicto. Bem? E ainda realizava dias de festividades com o intuito de renovação. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o Zangmuk, uma festa pagã, em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final do ano, alguns monstros despertavam. A partir do século IV, e com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada por Natale Domini, ou Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando uma nova simbologia. Você entendeu aqui? Nada mais é do que essa festa um sincretismo religioso. Então, essas festas eram, na verdade, o dia do solstício de inverno, onde o sol estava no seu ponto mais auge, mais alto. Então, eles celebravam essa vitória do Deus Sol vindo, ou seja, o seu ponto culminante, e havia, então, o culto ao Deus Sol, né, a Mitras. E quando, então, Constantino entra no governo, a partir do século IV, ele cristianiza todas as festas pagãs, colocando, então, como Natal, o nascimento de Jesus. Então, meu irmão, isso aqui não tem nada de cristão. Se você pegar assim, eu não estou falando se você pode ou não pode celebrar, se você vai ou não vai, se é pecado ou não é, não é isso que eu estou dizendo, não. Julgue você mesmo. O que eu estou colocando aqui é que, na verdade, o Natal não tem nada de cristão. Ele não é uma festa cristã. Ele não é uma festa de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver. Ele é uma festa puramente romana, dedicada ao Deus Sol, com as suas celebrações e as suas oferendas. Por isso, o Papai Noel. Hein? Esse é o sentido do Natal. Apóstolo, mas é o dia que a gente reúne família. Amém, querido. Mas o que eu quero dizer aqui não é uma festa cristã. Passou ou tornou. Mas é diferente. Agora eu vou colocar aqui. É diferente, por exemplo, das festas bíblicas, que começou em Deus e a sua origem foi diante do Senhor. E esse é um problema. As festas do Senhor, a gente acha que é judaica, mas as festas pagãs, nós colocamos ela como cristã. É um monte isso, né? Pois bem, dentro desse contexto, então, a gente vai ver que começa-se um despertar dessa guerra. Já falamos sobre a tribo, sobre as influências, sobre a guerra, e nós terminamos aqui, então, falando sobre a sua insígnia, que já falamos, a gente só vai fechar aqui, e nós vamos orar,
né, abençoando aí. Qual é a insígnia? O que é insígnia? É uma letra. Cada casa paterna tinha uma letra hebraica que correspondia. A letra que correspondia à tribo de Benjamim era a letra Samic. Samic. E Samic era uma letra é um círculo. Ou seja, é uma aliança. Amém? É uma aliança. E essa aliança é o sinal para essa temporada. Ou seja, as renovações de aliança ou as quebras de aliança. Esse é um tempo onde as alianças são renovadas ou quebradas. Por isso, volta-se então para o fim do ano, né? O tempo onde eu termino renovando a aliança, eu termino quebrando a aliança, eu termino renovando a aliança que eu não deveria, eu termino quebrando a aliança que eu não deveria, ou eu tenho que terminar quebrando algumas alianças com as trevas e me renovando com a aliança com o Senhor. Então, sim, esse mês ele está totalmente ligado a alianças, às renovações, ao ciclo, a essa questão de estar selado com uma aliança. Isso fala de uma unidade, de uma reciprocidade. Amém? Essa é a característica, então, dessa temporada. Por isso nós nos detemos um pouco, falamos, puxamos a orelha, ministramos. Mas a partir do mês que vem, eu quero dar algumas questões sobre essas festas. A gente vai estudar um pouquinho mais aí. É complicado. É complicado. Amém? Eu não sei se teve alguma pergunta aqui que eu não respondi. E a pastora Neide aqui, sim, trava. Com certeza trava. E Cristiana Freitas, né? Cristina, perdão. Esse é um tempo onde as pessoas querem ficar isoladas, não sabem por quê. Ah, quero só ficar em casa, não quero ter muita comunhão, não quero estar... Isso aí, falta de contentamento. A questão do fogo, né? Apesar que esse fogo do São João, ele está muito, muito ligado a Xangô, né, que é o Deus da justiça, é o fogo da injustiça, né? Da ira. Sim, Rosane, eles oferecem sim. Apesar de eles oferecerem o menino, mas a gente sabe que no reino espiritual, seja homem ou mulher, ele passa a ser a oferenda, né? E outro culto a Moloque, querido, deixa eu falar uma coisa, outro culto a Moloque é o aborto. O aborto, na verdade, também é um dos maiores cultos a Moloque. Amém? Por isso, e foi um culto que o Senhor bateu no sentido de santificar o nome do Senhor. Quando ele fala do culto a Moloque, preste atenção aqui, vou até ler de novo, versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanareis o nome do Senhor. Porque o culto a Moloque profanava o culto ao Senhor, o nome do Senhor. Igual o culto a Moloque. O culto a Moloque é a questão do aborto. Por isso, as nações estão doidíssimas para legalizar o aborto. Porque aí eles vão poder estabelecer esse culto como uma regra fundamental. Porque aí, meu irmão, o aborto, sendo proibido, o aborto já é uma coisa que é feita em larga escala, imagine legalizado. Né? Ou seja, isso torna agora a nação cultuando a Moloque.
O aborto é um dos maiores cultos a Moloque. É a entrega da semente. Deixa eu ver alguma coisa. Terrível isso. É terrível. Sofre, mas sofre sim. Porque aí você acaba criando, você acaba dando liberdade ao espírito de rejeição. E em alguns casos até de homossexualidade, né? A pessoa passa a querer chamar a atenção. Porque não, preste atenção, todo filho, ele quer a validação do pai. O filho é rebelde e revoltado. No fim, ele só quer a validação do pai. Ficou com raiva do pai, ele quer a validação. Então, aí você vai ver esses filhos que estão sempre, sempre em busca dessa validação. Aí, eles externam para o outro lado, externam pela rebeldia, externa por tentar ferir agora o pai. E esse é o contexto de Zeus. Um filho que ficou revoltado com o pai e agora eu quero ferir, eu quero denegrir a imagem desse pai. Aí ele trabalha agora para denegrir a imagem, ou seja, o que eu puder fazer para a figura dessa pessoa ser como diz, ser manchada, eu quero fazer. Mesmo que eu precise denegrir o meu corpo, a minha vida, o meu destino, só para fazer. Mas aquele é o filho do fulano? Isso não é o filho do ciclano? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou entrar num ponto aqui, porque esse mês também fala muito da homossexualidade. Porque Zeus, segundo a mitologia, ele leva Aquários, o trono de Aquários. É muito interessante, né? Essas trilogias, essa temporada de trilogia de sequenciamento. Zeus, ele toma Aquário como copeiro dele. Então, o copeiro de Zeus era Aquário. Você vai ver, então, o signo de Aquário, que é um homem, né, musculoso, nu, músculo assim, meio, parece meio, né? Só o meu caiu para a pança, né? Mas ele vai estar com uma bacia, com um jarro, liberando água, e essa água ela é liberada pelo cosmos, pelas nações, mas Aquários, ele é tomado por Zeus, e Aquários se torna o amante de Zeus. Ou seja, olha a característica de Zeus. A rejeição de um filho pode levar ele às práticas homossexuais. Então, se você pegar boa parte, eu estou dizendo 100%, né? Boa parte das pessoas que sofrem dessa questão são filhos não é que foram rejeitados pelos pais, mas que se sentiram e foram feridos na paternidade. Às vezes tem gente ferida na paternidade e nem sabe. Tem filho nosso que às vezes é ferido com a paternidade, sabe o que eu fiz? Na verdade, foi algo que você não fez, que ele esperou de vocês, a gente não tem bola de cristal, e de repente ficou chateado e pronto. Né? E aí já viu, né? Então você vai ver que toda essa busca, às vezes, da homoafetividade está ligado intrinsecamente no coração de um filho que se sentiu rejeitado. Pois bem, eu não sei se vocês viram uma temporada atrás um coral, né, LGBT cantando uma música. Depois você procura coral LGBT. Eles fizeram numa live um monte de pessoas, né, LGBT cantando uma música
E a música era: vamos converter os teus filhos. E depois que convertemos os teus filhos, vamos converter você. Nós vamos entrar na sua casa. Tipo assim, queira você sim, queira você não, nós vamos entrar na sua casa. Vamos tomar os teus filhos e os teus filhos vão te tomar. Entendeu? É aquele assim, a gente luta contra essa coisa até não chegar na nossa casa. Então, quando chega na nossa casa, a ideia deles, a gente vai ter que aceitar. Né? Porque o filho dos outros é uma coisa. Agora, os nossos filhos é outra coisa. Quando uma criança nasce com trejeito, e essa questão aqui, meu irmão, que é o ponto. Por que eles querem falar que existe a genética da homoafetividade? Você entendeu? Trejeito, nossa irmã Ana Cabreira é boliviana, trejeito é características. Características do LGBT, né? Aquela característica afeminada ou masculinizada. A criança nasceu, normalmente, querido, normalmente, não é que ela nasce, essa é a genética da iniquidade. Então, na geração, teve muita prostituição, idolatria, prática homossexual. Então, a família que tem vários homossexuais, a família que foi muito idólatra, principalmente ao culto mariano, uma família que teve muita prostituição, mas prostituição assim a rodo. Então, isso daqui pode ser que essa criança já nasce com o gene da iniquidade, né? Não físico, mas ele nasce com a iniquidade dentro dele. Então, ele já nasce sendo com essa iniquidade geracional. Então, ele já nasce com a desobediência a Deus, assim, de uma forma intrínseca. E aí, meu irmão, é o que eu sempre falo, existem pecados, vamos, preste atenção no que eu vou dizer, existem pecados que já não são mais adquiridos, mas já faz parte da minha genética. Eu já nasço com ele. E esses pecados é tão terrível de tirar, porque o teu próprio corpo produz ele. O teu corpo produz pecado, a tua genética produz a iniquidade. Por isso, Jesus, ele transforma e não muda. Por isso, eu tenho que ser transformado, ou seja, essa genética tem que ser transformada pela genética, pela nossa genética. Esse é um ponto. Segundo ponto, hoje nós fazemos parte de uma cultura LGBT. Esse é um outro ponto, queridos. Hoje já se tornou cultural. Então eu vou dizer, muitas famílias viverão essa trama, né, cinematográfica que muitas famílias já não é mais anormal como há 20, 30 anos atrás. Agora já é normal, porque está sendo incentivado na mídia, está sendo incentivado. Eu vou dizer uma coisa, pais, em nome de Jesus, exclua um aplicativo chamado TikTok. Não sei se eu posso ser até caçado e processado. Mas ali estão ensinando até os teus filhos a fazerem obras de magia, macumba e invocação de entidade. Estão ensinando coisas terríveis. Apaguem esse negócio. Esse é um trem do inferno mesmo, de coisa profana. Então, já estamos em uma cultura onde a homoafetividade já é cultural. Entende aqui? Então, isso daqui... Isso daqui é extremamente... perdão, os ensinos dele já é extremamente... E como começou? Sutil. E se tornou lei. E você vê que a turma, né, a questão LGBT,
eles estão querendo impor. Por que você acha que eles querem impor? Se você vê que já não é mais nenhuma intolerância. Na verdade, os mais intolerantes são os LGBTs. Porque ninguém está impondo o cristianismo na vida de ninguém. Mas temos a nossa lei, temos a nossa cultura, temos a nossa vida, mas eles não têm que impor a toda a sociedade goela abaixo, que todos têm, como há uma lei, né, que sempre tramita, que os filhos, a partir de 5 anos, têm que ter contato e têm que ter ensino nas escolas LGBT. Eles precisam desfrutar, eles têm que ter essa experiência para eles decidirem o que eles são. Ou seja, os nossos filhos terão que ser defraudados. Outro ponto. Pastores, vocês não imaginam como as trevas, eles trabalham incessantemente para que os nossos filhos se tornem LGBT. Porque isso é a vergonha. Porque nós pregamos contra e, de repente, os nossos filhos fluindo nisso. Então, a gente vai ver nessa geração muitos filhos de pastores fluindo nisso. Isso, e eu vou dizer, querido, muitas vezes não é culpa dos pastores. Você entendeu? Ah, mas é que não cuidou bem, que não sei o quê. A gente está vendo várias celebridades, né, do mundo gospel, assim dizendo, enfrentando esse drama. Não é, querido, é um contexto pesado, pesadíssimo das trevas, para poder tirar os nossos filhos do caminho e não só deixá-los desviados, mas deixá-los profanados. É como tipo assim, agora vocês vão ver, né? A gente quer quebrar a imagem desses pastores, você entendeu? Então é uma cena que a gente está vendo muito, 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 muito nessa geração. E se não fizermos nada, uma cena que a gente vai ver muito mais na próxima geração. Bem? Por isso a gente sempre tem falado sobre essa característica, né? Homens sendo homens de verdade. Essa é uma característica que a gente tem que ver. Irmãs, cuidado com as doutrinas feministas que muitas vezes impomos dentro da igreja. Cuidado com as doutrinas onde a gente tira a masculinidade ou a autoridade do homem. Cuidado com isso, porque a gente está ensinando uma geração quebra de princípio, e é o que nós estamos vendo nessa geração, os princípios inteiros. Então a gente tem que ajustar novamente a vida familiar para que a gente possa ajustar a próxima geração. Bem? Então tudo isso está dentro da figura do pai. Por isso o pai é importante. Por isso o pai é extremamente importante. Olha, o que eu mais vejo nessa geração, pessoas dizendo o seguinte: não precisamos de pai. Jesus me pastoreia. Não preciso de mentor. O Espírito Santo me ensina. É o que mais vemos. Por quê? Porque são pessoas feridas com paternidade. E quanto mais o diabo conseguir ferir a figura do pai, mais distorcida vai ser a próxima geração. Mais distorcida. E cada dia mais distorcida vai ser a próxima geração. Enquanto não tiver pais que se levantam e entram abrindo o coração de um filho, nós vamos ver destruição das gerações. Bem, que o Senhor possa te ajudar nessa caminhada. Bem, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você pode colocar a mão no teu coração e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por muitas vezes não ser um bom filho, por levar a paternidade não a sério, e por não deixar que o meu coração fosse circuncidado. Perdão pela rebelião. Perdão por denegrir a figura de pai. Perdão por não me submeter a uma paternidade. Perdão, Senhor, por não ser um bom pai também. Por não conseguir acessar o coração dos filhos. Perdão, Senhor, por não crescer no Evangelho, a ponto de me tornar um verdadeiro pai.
Perdão, Senhor. Mas hoje eu assumo a posição de um filho e me deixarei ser circuncidado. E também andarei nas tuas leis e obedecerei os seus mandamentos. Senhor, circuncida o meu coração. E deixe, meu Deus, que um pai físico também me pastoreie. Não recolha os pais dessa geração. Não recolha os ministros dessa geração. Guarda os ministros, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração. Ensina-me a ser maduro, para poder também ser um pai nessa geração. Que eu possa, Senhor, sair de toda a maldição da rebelião, que eu saia agora do útero de Moloque, e que tudo que foi colocado nesse útero seja arrancado agora, e os altares a Moloque sejam destruídos. Me perdoe por me rebelar contra a figura de pais, de líderes. Perdoa por todas as vezes que eu falei mal do meu líder, que eu pensei mal, que eu denegri a imagem dele. Perdoa, Senhor, porque eu sei que isso será imputado para a minha próxima geração. Mas eu apago essas palavras agora no reino espiritual, recolhendo cada uma dessas palavras. Mas eu abençoo esses líderes. E eu declaro, Senhor, sobre a minha vida, a porção quíntupla da tua paternidade. Eu viverei em prosperidade. Eu serei lançado como uma flecha polida. Eu alcançarei o meu destino profético. Em nome de Jesus é que eu decreto isso. Amém. Amém. Amém, queridos. Sabe, quando eu orava aqui, me veio essa questão, né, de ser lançado, de nós nos deixarmos ser lançados. Então, que você possa ser lançado para o teu destino, não se revolte, não perca essa característica e deixa Jesus te levar para onde você tem que levar e amadurecer. Uma das coisas que me veio na cabeça nessa oração, clame, Senhor, clame para que o Senhor não recolha os líderes. Irmãos, tem um texto de Efésios que eu acho lindo, que a gente vê os ministérios, né? Efésios 4:11, que a gente fala, e Deus deu uns a apóstolos, outros a profeta, outros a evangelista, pastores e mestres, para a edificação do povo. Mas se você parar para pensar um pouquinho antes ali, a palavra um pouquinho antes ali, é que Jesus foi ao cativeiro, tomou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nesse texto específico, eu vou dizer, isso digo eu, essa é uma interpretação minha. Creio que alguns não vão concordar com isso. Mas uma interpretação minha desse texto é dar dons aos homens não é distribuir dons, mas é distribuir homens aos homens. Porque esses 5 ministérios, eles são pessoas que foram forjadas para isso. Então, quando o Senhor levou cativo o cativeiro, ele entregou à igreja os dons. E quem é esses dons? Ele entregou o apóstolo para a igreja. Ele entregou o profeta para a igreja. Ele não entregou o dom de profecia, mas ele entregou o profeta para a igreja. Ele entregou o pastor para a igreja. Ele entregou o mestre para a igreja. Ele entregou o evangelista para a igreja. Ele entregou esses homens que foram forjados na sua genética, dentro desse dom, e deu esses homens como dons à igreja. Esses homens se tornaram os dons de Deus, que agora discipulam e amadurecem a igreja. Isso é importante. Quando nós estamos em obediência, quando nós estamos em temor, o Senhor entrega esses homens para nos apacentar, ou seja, o Senhor entrega pais para cuidar de filhos. Porém, quando nós somos rebeldes, o Senhor recolhe esses homens. Então, nos tornamos ovelhas sem pastor. Nos tornamos ovelhas abandonadas.
mas é por causa das nossas desobediências. Então, se temos vários pastores e muitos ministros sérios, não aqueles, como diz, se nós temos apóstolos, não os supóstolos, né? Mas se nós temos apóstolos, profetas, pessoas sérias mesmo, que você vê Deus dessas pessoas, esse é o dom de Deus para você. Se você tem um pastor, se você tem um líder, querido, dê glória a Deus. Esse é o presente de Deus para essa igreja. Mas quando essa igreja começa a ficar rebelde, quando essa igreja começa a ficar totalmente rebelde, Deus tira esse pastor. E às vezes coloca um suposto, coloca uma pessoa que vai punir, que vai ser vara de ferro, que vai ser uma pessoa ruim. Então, às vezes você tem um bom pai, um bom pastor, você tem uma pessoa que está lá, entendeu? Esse é o dom de Deus, esse é o presente de Deus para você. Então, um pai espiritual, querido, é um presente de Deus para você. Então, receba esse presente com muito carinho, né? A gente inverteu as coisas. Invertemos demais. A gente até brinca. Daqui um dia a gente vai estar vendo o poste fazendo xixi no cachorro. Então, irmãos, deixa eu dizer, não é uma honra o pastor ter você como discípulo. Não pense nisso. O pastor, se quiser estar comigo, não, querido. Na verdade, é trabalho. Ter você como discípulo é trabalho. E tem uns que é muito ainda. Você entendeu? Na verdade, é uma honra para você ter um pastor e um pai. É um privilégio ter um mentor. É um privilégio. Obrigado. Isso é um privilégio você ter um mentor que possa te mentorear. Isso, não, se você tem um mentor que te mentoria, dá graças a Deus e agradeça a Ele que te presenteou com um dom. E não é você ter um dom, é você ter alguém que é o dom que te apacenta. Amém? Que o Senhor te abençoe, fique com Deus e receba a porção quíntupla em nome de Jesus. Shalom a todos e terminamos hoje essa série. Amém? Depois a gente começa a nova série, a novela das 6:30 da manhã. Brincadeira à parte. Shalom, queridos. Deus abençoe.